Às vezes, a gente se pergunta por que parece que tudo demora, porque aquilo que a gente tanto sonha ainda não chegou e o coração até se aperta querendo uma resposta imediata. Mas existe um tempo perfeito de Deus, um processo que Ele conduz com amor e sabedoria. E quando a gente entende isso, começa a enxergar que até o silêncio dele é cuidado, que até a espera faz parte do milagre que está sendo preparado. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que vai trazer descanso, esperança e direção para o seu coração, porque Deus tem algo específico para falar com você, algo que talvez seja exatamente o que você estava precisando ouvir neste momento. E fica comigo até o final, porque nós vamos orar juntos e eu quero liberar uma bênção sobre a sua vida. Muitas vezes, a dor mais difícil de carregar não é a que se vê por fora, mas a que fica guardada dentro da gente, escondida entre sorrisos e tentativas de parecer forte. Você pode estar vivendo um tempo de espera, sentindo medo do futuro, angustiado porque não enxerga uma saída clara, talvez até desanimado por já ter orado tanto e ainda não ver o cumprimento daquilo que Deus te prometeu. E nessa luta silenciosa, surgem dúvidas no coração. Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu realmente vou viver aquilo que Ele disse? Essa mistura de sentimentos pesa na alma, porque a gente deseja a promessa, mas se perde no processo. É nesse lugar de espera que o inimigo tenta lançar setas de desânimo, fazendo você acreditar que nada vai mudar, que não vale mais a pena insistir, que talvez fosse melhor desistir. Mas a verdade é que a espera não é perda de tempo. Ela é parte da construção que Deus está fazendo dentro de você. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso significa que a promessa não é descartada pelo silêncio, pelo contrário, cada segundo de espera está alinhando você com o propósito de Deus. Eu sei que o coração humano deseja atalhos, deseja respostas rápidas, deseja ver logo o fim da caminhada. Mas Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com perfeição. Talvez hoje você se sinta inseguro, com o coração cheio de ansiedade, olhando ao redor e vendo pessoas conquistando coisas que você ainda não conseguiu. Isso pode gerar frustração, comparação e até lágrimas que só você sabe o motivo. Mas em Isaías 55:8-9 está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus está cuidando de cada detalhe invisível que você ainda não consegue enxergar. É no processo que Ele molda o nosso coração, fortalece nossa fé e nos ensina a confiar mesmo sem ver. Talvez você esteja enfrentando noites em claro, com o coração acelerado, cheio de incertezas e até um certo medo de que a vida não saia como sonhou. Mas entenda, você não está sozinho. Deus nunca deixou de estar ao seu lado. No meio das suas lágrimas, Ele te sustenta. No meio da sua dúvida, Ele te lembra que é fiel. No meio da sua fraqueza, Ele renova a sua força. A promessa não foi cancelada, apenas está em preparo. Muitas pessoas na Bíblia viveram esse tempo de espera. José sonhou com um futuro grandioso, mas antes de chegar ao palácio, precisou passar pelo fundo do poço e pela prisão. Davi foi ungido rei, mas antes de sentar no trono, enfrentou anos de perseguição e desertos. Abraão recebeu a promessa de ser pai de muitas nações, mas precisou esperar até quando parecia impossível. Todos eles sentiram medo, angústia, dúvida e até desânimo. Mas em cada processo Deus estava trabalhando dentro deles para que estivessem prontos para carregar aquilo que receberiam. Talvez o seu coração hoje esteja cansado de esperar, sentindo um vazio que ninguém entende, como se estivesse preso em uma estação da vida que não termina nunca. Mas lembre-se, Deus não desperdiça processos.
Ele não atrasa por descuido, Ele não esquece por distração. Ele permite a espera porque está lapidando em você algo maior do que imagina. Enquanto você olha para o relógio e conta os dias, Deus olha para a eternidade e já vê o futuro cumprido. Como está escrito em Abacuque 2:3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. É nesse tempo que Deus quer te ensinar a descansar, a colocar os fardos da ansiedade nas mãos dele e a confiar que o Pai nunca falha. Mesmo que seu coração esteja cheio de perguntas, mesmo que a espera doa, existe um propósito divino por trás disso. O Senhor não te deixou, Ele não desistiu de você, Ele não esqueceu da promessa. E ainda que os ventos soprem contra, ainda que as circunstâncias gritem o contrário, a fidelidade de Deus permanece firme. Por isso, não deixe que o medo te paralise, que a angústia te roube a esperança, que o desânimo feche os seus olhos para o que ainda está por vir. O processo pode ser doloroso, mas ele é passageiro. A promessa é certa, o tempo de Deus é perfeito, e quando chegar, você vai olhar para trás e entender que cada lágrima, cada oração, cada noite difícil foi parte da construção do milagre. Então hoje, receba essa palavra como um abraço de Deus ao seu coração, um lembrete de que o tempo dele é sempre o melhor e que a sua vida está segura nas mãos do Criador. Quando o coração aperta pela demora, a primeira reação humana é tentar resolver com as próprias mãos, buscar soluções rápidas ou caminhos que parecem encurtar a jornada. Mas muitas vezes isso só aumenta o peso, porque quando tentamos forçar a promessa fora do tempo de Deus, ela não tem estrutura para se sustentar. É como colher uma fruta verde. Até pode matar a fome, mas não terá o sabor e a doçura daquilo que está no ponto certo. Da mesma forma, o Senhor quer te entregar algo completo, maduro, no tempo perfeito, para que você viva a plenitude e não apenas um pedaço do que Ele planejou. A espera não é sinal de abandono, é sinal de cuidado. Pense em um artesão moldando uma obra-prima. Ele não apressa o processo, porque cada detalhe exige tempo e dedicação. Deus está moldando você, alinhando áreas do seu coração, curando feridas, te fortalecendo para que, quando a promessa chegar, você não apenas receba, mas também saiba sustentar e viver o que foi preparado. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até as demoras e aparentes contradições fazem parte dessa cooperação divina. Talvez hoje você esteja em um ponto da vida em que não enxerga saída. Pode ser que esteja cansado de tanto tentar, com a alma abatida e uma sensação de estar andando em círculos. O medo do amanhã pode estar gritando, a angústia pode estar te consumindo, e o desânimo pode estar tentando roubar sua fé. Mas eu quero te lembrar que a promessa não depende do seu esforço, e sim da fidelidade de Deus. Ele é fiel para cumprir o que disse, mesmo quando as circunstâncias parecem o contrário. No processo da espera, Deus também nos ensina a depender dele e não das circunstâncias. Ele nos chama a viver pela fé e não pela vista. Muitas vezes você pode não ver nada acontecendo, mas isso não significa que Deus não está agindo. Os bastidores do céu estão em movimento. O que você não enxerga está sendo trabalhado em silêncio, e quando chegar a hora, tudo será revelado diante dos seus olhos. Salmo 40:1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O esperar paciente não é passividade, é confiança. E nesse período, Deus também quer que você experimente a paz, que excede todo o entendimento. Ele não quer que você viva cada dia dominado pela ansiedade, mas que aprenda a descansar nos braços do Pai, crendo que a promessa vai chegar.
A paz de Deus não depende de circunstâncias. Ela vem da certeza de que Ele está no controle. É por isso que Filipenses 4, 6, 7 nos encoraja. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você pode estar pensando, mas já esperei demais, não aguento mais esse silêncio. Eu entendo, essa dor é real. O silêncio de Deus às vezes dói mais do que qualquer resposta negativa. Mas acredite, o silêncio de Deus nunca é ausência, é sempre preparação. Ele está cuidando em áreas que você não imagina. Se Ele ainda não respondeu, é porque ainda está construindo algo dentro de você ou ao redor de você que precisa estar pronto antes da promessa. O que Deus tem para a sua vida é maior do que você pode imaginar. A promessa não é apenas um presente, é parte do propósito eterno. Ele não quer apenas te abençoar, Ele quer que através da sua vida outros também sejam alcançados. O processo não é só sobre você, é sobre tudo que será gerado a partir daquilo que você está esperando. Quando a promessa chegar, você vai testemunhar e outros vão ser fortalecidos pela sua história de fé, paciência e perseverança. Por isso, mesmo no meio da dor da espera, não deixe seu coração ser dominado pelo medo ou pela dúvida. Continue crendo, continue caminhando, continue confiando. Deus é especialista em transformar lágrimas em testemunhos, desertos em jardins e noites escuras em amanheceres de esperança. O tempo dele nunca falha, e quando chegar, você vai entender que cada segundo valeu a pena. Até lá, segure firme na mão do Pai, porque Ele está te conduzindo, passo a passo, para o cumprimento da promessa. Existem momentos na vida em que o coração até parece perder o ritmo, porque a espera prolongada gera um vazio difícil de suportar. É como se cada dia fosse mais uma página em branco, e você olha para o calendário e não vê mudança alguma. O medo começa a se infiltrar em pequenos pensamentos. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que ainda existe esperança para mim? Esse medo, quando alimentado, se transforma em angústia, e essa angústia pode virar um peso enorme na alma, capaz de roubar até a vontade de sonhar. Mas o que talvez você não perceba é que até nesse lugar silencioso, onde parece que nada acontece, Deus está escrevendo uma história que você ainda não consegue ler. Ele não apaga páginas, ele acrescenta capítulos, capítulos de fé, de maturidade e de preparação para algo maior. Muitas vezes, a promessa de Deus parece tão distante que se torna quase um sonho intocável. Você pode até se lembrar de momentos em que acreditou com força, em que orou com lágrimas nos olhos, em que falou cheio de esperança sobre o futuro. Mas hoje, essa chama parece ter diminuído. A dúvida entra devagar e começa a dizer ao seu coração: e se você tiver se enganado? E se não for para você? E se Deus não quiser te dar isso? Essas são perguntas cruéis que machucam a alma, mas eu quero te lembrar que a dúvida nunca vem de Deus. O Senhor não é autor de confusão, Ele é autor de promessas. Quando Ele fala, Ele cumpre, e a sua palavra é fiel e verdadeira. Se Ele ainda não fez, é porque o processo faz parte da promessa, e o tempo certo ainda está por vir. No meio dessa caminhada, é comum que a gente tente encontrar explicações. Tentamos entender os porquês. Por que comigo demora mais? Por que para os outros parece ser mais rápido? Por que eu tenho que esperar tanto? Mas os porquês nem sempre serão respondidos, porque o foco não está na explicação, mas na transformação. A espera não é um castigo, é um treinamento. Deus está preparando você para o peso da glória que virá. Se José tivesse chegado ao palácio sem passar pela prisão, ele não teria maturidade para governar.
Se Davi tivesse assumido o trono sem enfrentar os desertos, ele não teria caráter para ser um rei segundo o coração de Deus. A demora não é uma falha, é um investimento de Deus no seu coração. Talvez você olhe para si e não se reconheça mais. As lágrimas que antes eram de fé hoje podem ser de cansaço. O ânimo que antes te fazia acordar com esperança hoje pode ter se transformado em desânimo. E nesse lugar de vulnerabilidade, você pode estar se sentindo esquecido, invisível, como se sua oração tivesse se perdido no céu. Mas deixa eu te dizer algo. Deus não perde nenhuma oração. Ele recolhe cada lágrima. Ele ouve cada clamor. Mesmo quando parece que o silêncio é a única resposta, Ele está dizendo: eu continuo aqui, eu continuo ouvindo, eu continuo cuidando. O tempo de espera não é para te abandonar, é para te lapidar. E talvez você precise ouvir isso hoje. Não há vergonha em sentir medo, não há fraqueza em sentir angústia, não há falha em sentir desânimo. Isso faz parte da humanidade. Até os grandes homens e mulheres da fé sentiram isso. Elias, depois de um grande milagre, pediu para morrer de tanto cansaço. Jeremias chorava diante da dor do povo e da sua própria solidão. Até Jesus, no Getsêmani, disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. A diferença é que eles não permaneceram nesse lugar. Levaram suas dores para Deus e foi na presença dele que encontraram força para continuar. Enquanto você espera, Deus está trabalhando não apenas ao redor, mas dentro de você. Ele está fortalecendo sua paciência, ensinando você a confiar, quebrando a ansiedade que tenta roubar sua paz. Ele está te moldando para que, quando a promessa chegar, você não seja consumido por ela. O processo é como raízes que se aprofundam, invisíveis para os olhos, mas essenciais para que a árvore cresça firme e dê frutos que permaneçam. Talvez ninguém veja o que está acontecendo dentro de você agora, mas quando o tempo certo chegar, todos verão os frutos daquilo que Deus estava fazendo em silêncio. É nesse processo que Deus também te ensina a descansar nele. Descansar não é desistir, é confiar. É colocar nas mãos do Pai aquilo que você não consegue controlar. É entender que Ele é soberano e que sabe o melhor para você. Quando aprendemos a descansar, tiramos o peso das nossas costas e deixamos que Deus conduza os passos. Como está escrito em Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Você não precisa viver com o coração acelerado pela ansiedade. Você pode entregar, confiar e descansar, porque o tempo dele nunca falha. E quando o tempo chegar, você vai olhar para trás e perceber que cada lágrima, cada oração, cada momento de dor não foram desperdiçados. Eles foram sementes plantadas no terreno da sua fé. E a colheita será abundante, porque Deus não falha em nenhuma das suas promessas. Você vai entender que a demora foi apenas um cenário para que a glória de Deus brilhasse ainda mais forte na sua vida. Então hoje, mesmo no meio do processo, segure essa esperança. O tempo de Deus é perfeito e a promessa já está reservada para você. Uma das formas mais sábias de atravessar o tempo de espera é aprender a viver o presente com gratidão. Muitas vezes ficamos tão focados no futuro, na promessa que ainda não chegou, que esquecemos de valorizar as pequenas bênçãos que já estão diante de nós. Quando você começa a agradecer pelo que tem hoje, o coração se alivia e a espera se torna menos pesada. É como abrir os olhos para enxergar que, mesmo na demora, Deus continua provendo, cuidando e te sustentando dia após dia. A gratidão transforma a forma de esperar, porque ela muda o foco do que falta para o que já existe. Outro conselho importante é cuidar das suas emoções durante o processo. O medo, a ansiedade e a angústia podem se acumular
e pesar tanto que acabam roubando sua paz. Uma prática simples é separar um momento do dia para colocar tudo diante de Deus em oração. Falar com Ele como se fala com um amigo, desabafar, chorar se for preciso, mas sair daquele momento com a certeza de que você entregou nas mãos certas. O coração se fortalece quando entende que não precisa carregar o peso sozinho. Também é fundamental que você cuide das áreas práticas da sua vida enquanto espera. Quantas vezes deixamos de viver porque estamos parados olhando apenas para a promessa? Se Deus ainda não abriu a porta, ocupe-se em crescer como pessoa. Leia mais, aprenda algo novo. Invista no seu relacionamento com as pessoas que ama. Cuide da sua saúde física e emocional. O processo não é um tempo perdido, é uma oportunidade de crescimento. Quando a promessa chegar, você estará mais preparado para recebê-la com maturidade e responsabilidade. Outro ponto é não se comparar com os outros. A comparação é uma das maiores inimigas da fé, porque rouba a sua alegria e coloca dúvidas no coração. Quando você olha para a vida de outra pessoa e se pergunta por que a promessa dela chegou antes da sua, você esquece que cada história tem um tempo diferente e que o processo é personalizado. O tempo de Deus para você não é o mesmo para o outro, porque o propósito também é diferente. Foque no seu caminho e confie no agir de Deus na sua vida. É importante também alimentar a sua fé todos os dias. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa ser nutrida pela palavra de Deus. Leia a Bíblia, ouça louvores, medite em versículos que renovam sua esperança. Em Romanos 10:17 está escrito: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando a fé é alimentada, o medo perde força e você encontra coragem para continuar, mesmo quando o cenário não parece favorável. Outra prática poderosa é escolher bem as vozes que você escuta. Durante o processo, muitas pessoas podem tentar te desanimar, dizer que não vai dar certo, que já passou o tempo. Por isso, selecione quem tem autoridade para falar sobre sua vida. Escute pessoas que te fortalecem, que te lembram da fidelidade de Deus, que te incentivam a não desistir. Às vezes, uma palavra errada pode roubar sua esperança, mas uma palavra de fé pode reacender a chama no seu coração. Também é essencial que você aprenda a descansar nas pequenas pausas. Não viva correndo atrás de respostas o tempo inteiro. Permita-se respirar, caminhar, ouvir o silêncio de Deus e confiar que Ele está no controle. O descanso é um ato de fé, porque mostra que você acredita que Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Isso evita o desgaste emocional e traz equilíbrio para atravessar o processo com mais leveza. E por último, lembre-se que o tempo de espera não é só sobre a promessa. É também sobre o relacionamento que você constrói com Deus durante esse período. Ele quer ser o seu consolo, o seu refúgio, o seu amigo em todas as horas. Se você transformar esse processo em uma jornada de intimidade com o Senhor, perceberá que não foi tempo perdido, mas tempo investido em conhecer melhor o coração do Pai. E quando a promessa chegar, você não terá apenas a realização de um sonho, mas também a certeza de que caminhou cada passo segurando na mão de Deus. Antes de seguirmos para a oração, eu quero te pedir algo muito especial. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra de esperança e escreva aqui nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Assim você declara sua fé e também fortalece outras pessoas que estão passando pelo processo de espera. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti em favor dessa vida que está acompanhando esta mensagem. Tu conheces, Senhor, cada detalhe da sua história, cada lágrima derramada em silêncio, cada oração feita no secreto, cada medo, angústia, dúvida e até mesmo os momentos de desânimo que ela tem enfrentado. Pai,
Eu oro para que no coração dessa pessoa o teu Espírito Santo traga agora paz, esperança e renovação de forças. Que ela sinta a tua presença real, abraçando, fortalecendo e lembrando que o tempo do Senhor é perfeito e que nada foge do teu controle. Deus amado, onde há ansiedade, coloca calma. Onde há medo, derrama coragem. Onde há incerteza, planta a confiança no teu cuidado. Que essa vida saiba que a promessa continua de pé e que a espera não é em vão, mas é parte de um processo lindo que o Senhor está conduzindo com amor. Em nome de Jesus, eu declaro sobre ela que a fé será maior do que a dúvida, que a esperança será mais forte do que o desânimo e que a vitória chegará no tempo certo para a glória do teu nome. Amém. Eu agradeço de todo o coração por você ter ficado até aqui comigo, ouvindo essa palavra. É um privilégio poder compartilhar do amor de Deus com você. E eu oro para que cada dia você sinta mais a presença dele em sua vida. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho e pela confiança em ouvir essa mensagem. Continue firme, confiando no tempo de Deus, porque Ele nunca falha. Que o Senhor te abençoe ricamente, te guarde e te dê paz em cada detalhe. Um grande abraço, fique na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.